O que o Gaio Fato não contou sobre a ditadura dos criminosos, sobre a ditadura do narcotráfico, nessa questão dessa treta aí que está acontecendo lá no Equador e estendo para o mundo, né? Porque esse é um problema que eu vou falar aqui que está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Nós estamos a um passo de perder o controle absoluto do Estado, porque a gente praticamente já perdeu. Aqui no Rio de Janeiro o Estado não manda mais em nada, os criminosos mandam em tudo. Em São Paulo também, o PCC manda em quase tudo. Ainda tem um pouco de Estado, mas a gente está a um passo de perder o Estado e virar um Estado criminoso. Assim, Estado criminoso sempre foi, mas está a um passo de virar um Estado criminoso assim, de forma aberta, que os bandidos lá da penitenciária mandam, ou nem vão estar lá, porque, na verdade, os que mandam mais nem estão lá. Mas eu queria saber aí sobre essa questão aí. Vou passar um vídeo do Gaio Fato aí, eu não vi o vídeo todo, vi um pedaço, mas eu posso adiantar aí que ele vai falar um pouco sobre a culpa ser, naturalmente, do capitalismo. O que não está de todo errado, o capitalismo vai levar a muitos problemas. Aí ele vai falar sobre o neoliberalismo também, que também não está totalmente errado, porque vai levar a muitos problemas, mas tem coisas que ele não vai falar. E tem coisas que a esquerda prefere não falar, e aí isso está fazendo com que a direita cresça. E o problema não é a direita crescer, o problema é crescer uma ala da direita que só está crescendo com populismo misturado com essa coisa de combate ao crime, que na verdade não estão combatendo nada, entraram no poder e não combateram nada. Estão igualzinho aos governos da oposição, do PT e tudo. O governo do Bolsonaro igualzinho ao governo do PT, nenhum dos dois combateu nada. E aí a gente entra numa situação em que os criminosos estão com um poder cada vez maior no nosso país. As facções mandam aqui no Rio de Janeiro. Os bairros são praticamente todos dominados, então tudo que as pessoas podem fazer, as pessoas têm que seguir as regras dos criminosos, mais, é claro, do que a regra do Estado, né? Porque a regra do Estado ninguém segue, né? Por exemplo, o furto todo mundo comete nas comunidades, porque furto de luz, de água, tudo isso todo mundo comete, até pela situação crítica econômica que essas pessoas estão passando. Mas a lei do Estado ninguém está seguindo, mas a lei dos criminosos todo mundo segue. Então, se você for entrar numa comunidade, por exemplo, que é dominada por criminosos, se lá tiver uma lei que os criminosos estabeleceram de que não se pode furtar ou roubar lá, ninguém vai roubar. E aí você pode chegar lá, entrar no seu carro, deixar teu carro lá aberto lá, que ninguém vai roubar teu carro. Saiu dali, muda tudo. Então a lei do Estado não está em voga. Aqui o governante, já teve vários casos no Rio de Janeiro, do governador, quando quer entrar numa comunidade, ele pede autorização para o traficante ou para o miliciano. Os políticos, a política já foi toda dominada por esses grupos. Então, no final das contas, o que vocês podem ler no meu livro sobre ensaio sobre a pancracia é que os criminosos, e também está no meu livro do Comunismo Empresarial de Mercado, está no livro do Capitalismo Público, o que vocês podem ver no final é que o Estado foi formado para roubar as pessoas, não foi formado com o intuito de beneficiar ninguém. Essa é a história, é a gênese do Estado, né? Ele foi formado com esse intuito. Eram criminosos que queriam simplesmente se aparelhar ainda mais e aí dominavam a estrutura e formaram os primeiros estados. Foi assim.
Assim foi lá no mundo antigo, assim foi antes da civilização, né? Quando o ser humano ainda estava no caçadores e coletores, já tinham uma estrutura de similar a um estado e que era dominado pelos caras mais violentos. Sempre foi assim. A nobreza, você pode pegar a Idade Média, a nobreza eram os caras mais violentos, eram os guerreiros. Eles dominavam o Estado, dominavam e exploravam o resto da população, que eram os servos. No Império Romano era a mesma coisa, na Grécia era a mesma coisa, então tinham os patrícios e os plebeus, né? E os escravos mesmo, né? Então, assim, o Estado surgiu dessa forma. Eu já expliquei em alguns outros vídeos de uma forma mais acadêmica, assim, mas não preciso entrar muito em academicismo, porque eu quero que vocês leiam os livros. Tem os meus livros aí, eu vou deixar link aí, ou manda e-mail, vou deixar e-mail na descrição. Manda e-mail. Leia os livros, que é essencial, né? Porque eu posso falar, mas eu posso falar aqui de uma forma mais rápida, porque hoje as pessoas não têm muita paciência para ouvir uma coisa mais detalhada. Mas isso é crucial as pessoas entenderem, que o Estado foi formado assim. Então, quando vem um libertário, um anarcocapitalista falar assim, sobre isso, que o imposto é roubo, que o Estado é uma quadrilha, bem, isso tem um pouco de fundamento. É possível, sim, ter um Estado legítimo. Eu explico isso também no ensaio sobre a pancracia. Eu mostro isso também no livro do Comunismo Empresarial de Mercado. Tem como o Estado ser legítimo, mas o nosso atual não é legítimo. E o que nós estamos vendo hoje é que teve uma institucionalização ao longo do tempo, que veio com a queda da monarquia, que era um roubo já institucionalizado, né? Que era um cara que era o dono do país, porque tomou, simples assim, tomou na mão grande, por força de armas. E aí depois passou para a República, que aí tentava dar uma desculpa de que assim, não, na verdade é o povo que está me dando, que vem com aquela coisa do Rousseau, né, do contrato social, que é o povo que está me outorgando poder. Mas na verdade existe toda uma manipulação enorme dessa estrutura de poder. Então assim, eu, por exemplo, ou você, ou qualquer pessoa comum, se quiser, ele não tem o mesmo poder do governante, ou ele não tem as mesmas, ele não está em pé de igualdade com os deputados, com os senadores, nada disso. Por quê? Porque se você quiser se candidatar, por exemplo, você pode votar, né? Seu voto vale praticamente nada, porque o poder econômico é que manda, mas se você quiser votar, você vota. Mas se você quiser ser eleito, você não vai ser. Então, assim, se você quiser ser eleito, você precisa aí de milhões e milhões para uma campanha. Só que os caras que já estão lá no poder, que são cooptados pela elite econômica, os deputados, os senadores, o presidente, tudo isso, eles têm lá o orçamento secreto, eles têm uma porrada de dinheiro que eles recebem e de brechas na lei, não só brechas, mas tudo institucionalizado na lei, para manter eles lá. Então a gente nunca renova. Vocês forem ver, no Império Romano era diferente. No Império Romano não, na República Romana era diferente. Então na República Romana o cara só podia ser eleito por um ano. E normalmente o cônsul, por exemplo, eram 2 cônsules que eram eleitos, ficavam dividindo o poder. Os caras eram eleitos por um ano e depois de um ano eles só podiam tentar a eleição de novo daqui a 10 anos, para não ter esse acúmulo de poder, porque eles sabiam que isso era pernicioso. Só que o brasileiro não sabe, o brasileiro é ignorante. Claro, por interesse dos governantes, eles querem manter o povo ignorante. A gente não, porque é gente que estuda, a gente consegue sair disso. Mas eles querem manter o povo ignorante.
E aí eles conseguem se manter no poder. E eles conseguem ser eleitos infinitamente. Os caras que estão lá, os antigos estão lá há 40 anos, o pai dele já foi, o avô dele já foi, os caras estão tudo assim, cara. Eles estão lá desde o Império, né, sendo eleitos. Porque eles têm a estrutura toda feita para isso. Então, esses caras já são criminosos, porque eles estão lá para roubar. Esse é o objetivo deles. Eles querem se enriquecer, querem poder e dinheiro. Agora a gente tem os outros, que são os criminosos, que são os emergentes, que são os criminosos que estão vindo de baixo. Que esses sim estão aterrorizando a sociedade, porque eles são os que cometem os crimes, são os donos das facções, são os caras que mandam no crime local da cidade. Esses caras, eles estão ascendendo. Eles são emergentes, eles estão ascendendo, estão cooptando e eles estão começando a ter muito poder. Agora, aqui no Brasil todo, no mundo todo, isso está acontecendo. É um movimento que está acontecendo no mundo. E aí a gente tem essa notícia aí que o Gaio Fato vai falar, do Equador. De como, que claro, ele vai falar que a culpa é toda do capitalismo e tudo, mas a culpa, a gente pode ver que, se a gente for analisar bem, a gente está tendo uma legislação, a atuação contra criminosos também está sendo muito branda. E aí é isso que está levando ao advento dessa direita louca aí, dessa direita bolsonarista, que são os caras que eles estão percebendo, a população está percebendo isso, que o Estado a legislação está favorecendo só o bandido. O cara pode roubar, pode fazer o que for, que não vai preso, ninguém vai preso. Pode roubar, o cara rouba, mata um monte de 10 vezes, 20 vezes, vai preso, sai da cadeia de novo, volta para lá, comete tudo de novo. E isso está sendo ruim. Nos Estados Unidos estão tendo toda uma abertura para criminosos, né? Você tem lá alguns estados como a Califórnia, né? Se o cara roubar até $900, parece, né, pelo que eu já li, você não pode prender ele. Acho que é furto, se eu não me engano. Aí os caras legalizaram e assim, tá tendo uma debandada, tem muita gente saindo. O pessoal que quer viver numa sociedade civilizada tá saindo, tá indo o pessoal pro Texas, que é mais durão e que todo mundo tem arma. Então, assim, claro que tem todo um problema econômico, temos um problema social, que temos que resolver tudo isso, mas não podemos deixar o lobo tomar conta do galinheiro, não podemos fazer uma sociedade que deixa os lobos soltos e as ovelhas presas. Isso aí é uma coisa que é essencial se observar. Então, eu adiantei isso aqui. Agora eu quero passar o vídeo aqui do Gaio Fato, né? Vou passar o vídeo aqui para vocês verem isso que eu estou falando. E vocês vão ver o problema que a esquerda está gerando, porque ela acaba sempre levando para esse lado, né? De não culpabilizar também os criminosos de verdade, os bandidos, né? Só o sistema, só a economia e tudo, né? Não somente isso, o que acontece? Hoje, o Equador tem uma política de segurança pública que é privatizada. Uma política de segurança pública que é privatizada e que contém um destacamento... Bem, calma aí que eu tô com um probleminha aqui. Pronto, resolvi aqui, vamos lá. De pessoas armadas que representam mais que o dobro da força policial. Tem 125 mil pessoas armadas, 125 mil pessoas armadas no Equador que fazem esse trabalho.
Então lá no Equador você tem 125 mil pessoas que têm acesso às armas e que fazem esse serviço de segurança para esses empresários, para essas empresas, para essas prisões. Ou seja, é um cenário de guerra civil declarado. E aí, no ano passado, quando essa violência estava comendo, saiu o vídeo de um desses grupos que está se degladiando pelo controle dessa circulação, agradecendo o presidente pela mediação. É claro. Por quê? Porque a atividade do tráfico de drogas é uma atividade que precisa muito de lavagem de dinheiro. E qual foi o país que promoveu políticas de desregularização de atividades financeiras? Para poder promover um trânsito mais facilitado de recursos financeiros, monetários, para paraísos fiscais. Qual que é o presidente de qual país que, em 1999, era detentor de um fundo, que acho que valia 1 milhão ou 3 milhões de dólares, e 3 anos depois passou a valer 36 milhões de dólares? Guilherme Lasso. O mesmo cara que foi um dos cabeças da dolarização. O mesmo cara que foi um dos cabeças da privatização da segurança pública. O mesmo cara que conseguiu desregularizar o sistema financeiro para poder facilitar o trânsito das remessas de dinheiro que circulam no país. E se você tem uma economia que é dolarizada, uma economia em que esse dólar circula mais facilmente, quais são os 3 países em que mais tem apreensão de cocaína? Qual que é? Estados Unidos, Colômbia e Equador. O que esses três países têm em comum? Organizações internas que financiam o narcotráfico internacional. Que são essas pessoas que ganham dinheiro de verdade com essa atividade. Um receituário neoliberal que promoveu desemprego. Em 99, 80% da população equatoriana vivia na pobreza. 80%. A taxa de desemprego era de 18% da população. 50% da população era subempregada. Um país que não tinha qualquer estrutura, porque não é que não tinha, né? Não se fez nenhuma estrutura para viabilizar a independência do povo. E aí, é claro, né? Isso promoveu vários conflitos sociais, promoveu várias mobilizações dessas confederações de indígenas, de partidos de esquerda, tal, no lugar. Mas hoje, esse estado de conflito armado, ele é proveniente exatamente dessas políticas que levaram a essa dolarização, que levaram a essa flexibilização dos mecanismos de investimento da economia aberta, que levaram também, que tem direta relação com os programas de privatização, a entrada de empresas estrangeiras nessas atividades, que fazem circular muito dinheiro, esse entreposto do comércio internacional de cocaína, todas partes de um receituário de caráter neoliberal e que reforçam a dinâmica capitalista, que reforçam essa dinâmica. Porque agora... Então vocês podem ver aí que é isso aí, que ele vai colocar, não só ele, mas isso daí é corriqueiro, né? Sejam socialistas, sejam petistas, seja esquerda em geral, vai colocar a culpa só no sistema econômico e não vai colocar a culpa também nas opções individuais da pessoa e nunca vai colocar a solução como passando. Não acredito que seja só isso, mas tem que passar também pela punição mais rigorosa dos crimes. Isso aí, me parece que sem isso não dá para ter uma sociedade civilizada. Então, a gente tem muito o que fazer para melhorar o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição aqui um e-mail para vocês, se quiserem fazer um curso que eu dou e que eu trabalho com desenvolvimento humano e de desenvolvimento de habilidades, soft skills, né? Habilidades como inteligência emocional e tudo isso, e habilidades para transformar a sociedade. Então, vocês vão ter esse curso de desenvolvimento humano aí, podem mandar um e-mail lá que vai ser um curso gratuito, tá? Nós estamos com interesse em pegar pessoas para ajudar a difundir e para a gente buscar uma mudança, né, na nossa comunidade, onde a gente puder fazer uma mudança. Fora isso, tem também os links aí que eu posso colocar aí na descrição dos livros. Se não der para colocar o link dos livros, também me manda um e-mail também falando assim o que é do livro, que eu também depois eu mando. Se eu não conseguir linkar aí direitinho, porque na descrição às vezes não fica legal link, né? Às vezes a pessoa clica ali e não abre. E aí pode me mandar um e-mail também. Pode procurar, os livros aí estão na Amazon, né? Vocês podem procurar isso aí. Tem ensaio sobre a pancracia, tem o SEM, tem o capitalismo público, tudo isso aí. Acho que eu estou voltando das férias aí agora, tirando umas férias,
Mas vou ver se eu consigo voltar aí a fazer os vídeos com mais frequência, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.